Antes de começar o vídeo, uma rápida solicitação. O algoritmo do YouTube só recomenda os vídeos que as pessoas gostam. Então deixe o like e ajude a democratizar o conhecimento. Inscreva-se. Para você não custa nada, mas pode fazer a diferença para alguém. Historicismo. Nenhuma teoria teve um efeito tão corrosivo sobre as certezas humanas como o historicismo. De um modo simples, pode ser definido como a crença de que só a história explica os fenômenos humanos. Tudo que os homens e as mulheres realizaram no mundo são partes de um processo histórico e deve ser compreendido historicamente. A princípio, dizer que a história explica as coisas humanas parece óbvio, e realmente é. Mas é um tipo de obviedade que, quando olhada com atenção, esconde sutilezas raramente percebidas. O Papa João Paulo II percebeu o perigo do historicismo para a fé religiosa. Ele afirmou: o historicismo toma como sua tese fundamental estabelecer a verdade de uma filosofia com base na sua adequação a um determinado período e função histórica. O que era verdade numa época, afirma o historicista, pode já não sê-lo noutra. Realmente, as preocupações de sua santidade são oportunas, pois estabelecer que algo só é verdadeiro se for adequado ao seu contexto histórico poderia justificar coisas terríveis, como escravidão, inquisição ou sacrifícios humanos, todas elas verdadeiras para suas épocas, mas asquerosas para as seguintes. Desconfio que a maior preocupação do Papa é sobre a relatividade da verdade, pois isso permitiria considerar o cristianismo apenas como mais uma dentre as inúmeras outras religiões que surgiram e desapareceram na história. Se levarmos o historicismo às últimas consequências, democracia, direitos humanos, liberdade, tudo isso perde o seu caráter universal e se torna apenas criações de nosso tempo. O historicismo postula a caducidade de todas as realizações humanas. Faz com que nossas utopias se tornem provisórias, como um castelo de areia. Daí a crítica de Nietzsche. O senso histórico exagerado, levado ao seu extremo lógico, erradica o futuro porque destrói as ilusões e priva as coisas existentes da única atmosfera em que podem viver. Para Nietzsche, a história era uma coisa maravilhosa e sua filosofia está recheada de reflexões históricas. Contudo, ele a via como um remédio que, se usado indiscriminadamente, poderia matar o paciente por overdose. E o historicismo era o uso indiscriminado da história para avaliar todas as realizações humanas. E o fato de um devoto como João Paulo II e um ateu escandaloso como Nietzsche concordarem entre si demonstra a sua periculosidade. Mas ninguém precisa levar o historicismo às suas últimas consequências lógicas. Como tudo na vida, ele deve ser usado com moderação. Desse modo, qualquer um que usar a história para explicar a realidade humana faz um uso moderado e produtivo do historicismo. Logo, há um pouco dele no marxismo, no positivismo, no pensamento de Weber e na escola dos análises. Mas nenhuma dessas vertentes é estritamente historicista. O historicismo, como matriz teórica, surgiu no século XIX. Teve como precursores o italiano Jean Battista Vico e o alemão Johann Herder. O historicismo é filho do romantismo alemão, e ambos compartilham o respeito à tradição, a crença na existência de um espírito do povo em cada nação e a valorização do passado. O historicismo é uma espécie de romantismo sem a nostalgia ingênua em relação ao passado. O romântico idealiza determinada fase passada. Já o historicismo valoriza a história por inteiro. O historicismo também foi influenciado pela filosofia de Hegel, principalmente quanto à crença de que a realidade histórica é racional e pode ser conhecida racionalmente. A diferença é que Hegel queria dar sentido à história a partir de uma categoria filosófica, a ideia de liberdade. Já os historicistas queriam encontrar o sentido na própria história. Hegel viu a história como uma espécie de livro, cujo último capítulo mostrava os humanos cada vez mais autoconscientes de sua liberdade. Já os historicistas também viam a história como livro, mas um livro sem final, que vai sendo escrito à medida que o tempo passa.
Se em Hegel a filosofia explicaria a história, para os historicistas era a história que explicaria a filosofia. O historicismo pode ser interpretado como uma reação ao iluminismo. O iluminismo valoriza a razão, enquanto o historicismo enfatiza o peso da tradição nos atos humanos. O iluminismo olhava para a história a partir da filosofia. O historicista olha para a filosofia a partir da história. Para os iluministas, os seres humanos possuem uma natureza fixa, que não é inalterável com o tempo. Para os historicistas, os seres humanos são moldados pela história. Os iluministas criaram os direitos universais do homem. Os historicistas defendiam a relatividade dos direitos. Os iluministas valorizavam o futuro em detrimento do passado. Os historicistas valorizavam todas as épocas igualmente. Para eles, não se deveria preferir os descendentes aos antepassados. Os iluministas eram cosmopolitas e os historicistas eram nacionalistas. O iluminismo é um pensamento revolucionário e o historicismo é conservador. O iluminismo é francês, o historicismo é alemão. Há dois tipos de historicismo, o realista e o relativista. O historicismo realista é o mais conhecido dos historicismos, tendo como principais representantes a escola histórica alemã e a escola metódica francesa. Defendia uma postura científica e realista para a história, acreditando que o método crítico das fontes era capaz de fornecer um retrato verdadeiro do passado, filtrando a subjetividade do historiador. Era profundamente nacionalista e valorizava a história política da nação, reforçando o papel dos heróis patrióticos e dos acontecimentos fundadores. O ensino da história visava reforçar a nacionalidade. Ernest Lavis, um dos representantes da escola metódica francesa, chegou a dizer que, se o aluno não se tornar o cidadão compenetrado de seus deveres e o soldado que ama seu fuzil, o professor primário terá perdido seu tempo. Já o historicismo relativista é bem mais crítico, tendo como principal referência nomes como Wilhelm Dilthey, Jacob Burckhardt e Gustav Droysen. Defende a autonomia das ciências humanas em relação aos métodos das ciências naturais, afastando-se radicalmente do positivismo. Acredita que há múltiplas verdades produzidas em cada época histórica e que o relato histórico não está livre da subjetividade do historiador. Droysen afirmou: quero mostrar como minha pátria, minhas convicções políticas e religiosas, meu estudo sistemático me permitiram chegar a este ponto de vista. Bem irônico, comparou aqueles que defendiam a imparcialidade nos estudos históricos a eunucos no harém, e concluiu que ser humano é ser parcial. Enfim, o historicismo deixou um legado importante para a história ao defender os seguintes pressupostos. Há uma diferença fundamental entre os fenômenos naturais e os humanos, o que exige abordagens diferenciadas. Uma época histórica só pode ser compreendida a partir da sua própria perspectiva. O próprio historiador está limitado pelo horizonte de sua época. Se a história flui como um rio no tempo, para o historicista, o historiador estava no barco dentro do rio e não em cima de uma montanha, tendo uma vista privilegiada do nascedouro e da foz desse rio. A história é uma disciplina, com princípios e técnicas específicas para a abordagem do passado humano. Foram os historicistas os responsáveis por tornar a história uma disciplina acadêmica e por difundir o ensino histórico nos níveis básicos de ensino. O passado influencia e persiste no presente como tradição, memória e mito. A nossa vida está permeada de passado, manifestando-se às vezes de modo inconsciente. Dizem que o Deus te ajude, dito após um espirro, veio do temor primitivo de que um espírito saísse do corpo, e por isso era solicitada a ajuda dos deuses. É o passado remoto reatualizado no presente a cada espirro. O historicismo é muito criticado por defender uma história política e nacionalista, valorizar as ações dos grandes homens e os empreendimentos militares, ser um defensor ideológico do Estado, possuir uma visão ingênua de metodologia histórica, valorizando primordialmente documentos escritos,
e de estimular o relativismo ético e moral. No geral, essas críticas são legítimas, mas mesmo com o seu radicalismo e limitações teóricas e ideológicas, os historicistas produziram obras de referência para as ciências humanas. Algumas delas são História das Nações Latinas e Germânicas, de Leopoldo Ranke, publicado em 1824, Alexandre o Grande, publicado em 1833 pelo historiador alemão Gustav Droysen, sendo ainda um dos livros mais completos sobre a vida do conquistador macedônico. A Cultura do Renascimento na Itália, publicado em 1860 pelo suíço Jacob Burckhardt, um dos poucos intelectuais que Nietzsche respeitava. História de Roma, publicada em 1876 pelo alemão Theodor Mommsen, obra vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 1902. Capítulos de História Colonial, publicada em 1907 pelo brasileiro João Capistrano de Abreu, sendo ainda uma das mais importantes sínteses sobre a história do país. Enfim, o historicismo defendia que tudo nasce, cresce e morre. O próprio historicismo não escapou a esse destino trágico. Contudo, pensando a metáfora em termo vegetal, podemos dizer que as plantas morrem, mas deixam frutos. O historicismo deixou os dele. Cabe a nós apreciá-los. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.